Olá, prezados alunos do curso de licenciatura em matemática, professor Geidson Barros. Essa é a disciplina leitura e produção textual. Pessoal, hoje nós vamos dar início à parte específica, a parte mais prática da nossa disciplina, que é voltada para a produção de textos acadêmicos. Mais especificamente, dois gêneros, o resumo e a resenha. E aí vocês devem estar se perguntando, professor, o resumo é tão fácil. Eu já faço o resumo desde o ensino fundamental, quando a professora lá do ensino fundamental, o professor pedia para eu fazer um resumo. Mas calma aí, pessoal. Vocês vão perceber que o resumo que vocês faziam lá no ensino fundamental não é igual ao resumo que vocês vão fazer agora no ensino superior. Vejam só. Gênero, resumo. Eu tenho chamado a atenção de vocês ao longo da disciplina, desde a primeira aula, que essa disciplina vai trazer informações e práticas que vocês utilizarão durante toda a vida acadêmica de vocês. Se vocês se dispuserem a fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, tudo o que vocês aprenderem aqui será colocado em prática. Tudo. Vejam só. Quando chegar no último bloco, ou até mesmo antes do último bloco, vocês já estarão produzindo o TCC de vocês. E como é que produz um TCC? Vocês precisarão de resumos, de resenhas, de fichamentos, para que vocês possam produzir esse material. Então percebam a importância dessa disciplina na vida de vocês. Vamos lá ao que é resumo. Hoje, nós temos como intuito responder o que é o gênero resumo, qual é o objetivo desse gênero, é fácil produzir um gênero resumo, o que caracteriza esse gênero e também descobrir se há regras para produzir um bom resumo. Será que eu vou simplesmente pegar uma folha de papel, um material e escrever o que eu quero? Vejam só. Vamos partir inicialmente da definição e das finalidades do gênero resumo. O gênero resumo, o resumo, é um gênero textual discursivo cuja finalidade é o registro das informações básicas sobre um texto. Ah, professor, eu já sabia disso. Para que a gente vai continuar a aula? Calma aí, pessoal. Existem dois tipos de resumo. Vocês sabem quais são esses dois tipos de resumo e para que cada um serve? Então vejam só. Quer objetivando difundir tais informações, quer visando auxiliar o aluno em seus estudos teóricos, quer buscando informar ao leitor previamente o conteúdo de um trabalho acadêmico. Esse é o conceito, essa é a definição do gênero resumo. Inicialmente parece algo que vocês já conhecem, que vocês já sabem. É claro, não é um gênero estranho, não é um gênero difícil, mas olhem só. O resumo é uma forma de reunir e apresentar de maneira concisa, coerente e frequentemente seletiva as informações básicas de um texto pré-existente. Em outras palavras, é a condensação de um texto, pondo-se em destaque os elementos de maior interesse e importância. Mais uma vez, parece muito aquele material, aquele resumo que você produzia no ensino fundamental e no ensino médio. Parece. Mas aí entram as definições, entram os tipos de resumo. Resumo indicativo, resumo informativo, resumo crítico, resenha. Aí vocês devem estar se perguntando, como assim, professor? Você disse que só havia dois tipos de resumo. E eu estou vendo um terceiro aí. Pessoal, esse resumo crítico nada mais é do que uma resenha. Então, ele não é apresentado aqui. Os livros não consideram o resumo crítico. Eles consideram uma resenha, porque resumo não traz crítica. Resumo não tem crítica. Você tem o resumo do tipo indicativo e o resumo do tipo informativo. São esses dois tipos que a gente vai agora se aprofundar em cada um. A primeira coisa, perguntei para vocês se vocês sabiam e se era fácil produzir o gênero resumo. A primeira coisa que a gente vai fazer é explicar para vocês o que é o resumo indicativo.
eu tenho chamado a atenção de vocês sobre aquele tipo de trabalho que vocês faziam no ensino fundamental e no ensino médio. Pessoal, não é muito diferente o resumo do tipo indicativo. Coloca aí, tá? Na cabeça. Resumo indicativo. Não é muito diferente daquele que vocês faziam no ensino fundamental e no ensino médio. Mas é necessário ter atenção a um fator. Ele precisa trazer, dentro do seu escopo, dentro da sua estrutura, objetivos, métodos, resultados e conclusões de tais estudos. Vou explicar para vocês de uma maneira bem clara. Certamente, em algum momento da disciplina, inclusive a disciplina que eu estou acompanhando, chegará um momento em que o professor irá solicitar um trabalho, um resumo. Olha, está aqui um artigo científico e eu quero que vocês façam um resumo indicativo desse trabalho, desse artigo científico. Vamos supor que o artigo tenha 9 páginas. 9. Vocês sabem, no mínimo, quantas páginas vocês precisam fazer para um resumo? Acredito que vocês devam estar pensando agora nisso. Pois, pessoal, a primeira informação sobre o resumo indicativo. Ele precisa ter um terço do total de páginas. Então, se ele tem 9 páginas, ele precisa ter, no mínimo, 3 páginas. Certo? Outra coisa. Quando você vai fazer esse tipo de resumo indicativo, você precisa ter em mente uma coisa. Você precisa consultar o material original. Então, eu tenho um artigo aqui sobre o ensino de matemática nas escolas públicas. Ele tem 9 páginas. Eu já sei que eu preciso, no mínimo, de 3. No mínimo, de 3 para fazer um resumo indicativo. Professor, mas aí o que eu faço? Como é que eu preciso, o que eu preciso colocar nesse resumo? Aí está a resposta. Você precisa ter em mente os objetivos do trabalho, os métodos que foram utilizados para a realização desse trabalho, os resultados a que esse trabalho chegou e as conclusões desse estudo. E aí você deve estar se perguntando, professor, mas como é que eu começo basicamente esse trabalho? A grande questão é, pessoal, esse tipo de trabalho, esse resumo indicativo, ele é utilizado quando você precisa fazer uma consulta posterior. Vamos supor que você vai a uma biblioteca. Lá na biblioteca você tem um artigo, um livro, né? Vamos botar um livro. Lá na biblioteca você tem um livro. E só que esse livro, você só tem uma unidade desse livro, ou seja, ele não pode sair da biblioteca, você não pode levar para casa. Então, esse tipo de resumo indicativo é aquele que você faz com base na leitura que você fez e leva para casa, sem a necessidade de você tirar o livro da biblioteca. E assim acontece com outros materiais. Coloquem uma coisa na mente de vocês. Até o final do curso, vocês irão ler muita coisa. Muita coisa. No processo de estudo, na avaliação, você pode reler tudo o que você já leu, todo o material. Isso vai dar um trabalho danado. Ou simplesmente, à medida que você vai pegando o material, lendo, você vai resumindo. E quando chegar no dia da prova, quando chegar na hora de produzir um texto acadêmico, você já tem esse material e você já vai lembrar. Ah, esse material aqui é aquele que fala sobre o estudo de matemática nas escolas públicas, que trabalhou com 20 alunos, que chegou à conclusão de que a matemática era uma disciplina lúdica, quando aplicada com a metodologia correta. Então perceba que se você se utilizar dessa prática, se você passar a resumir os trabalhos, as leituras que você já realizou, vai ficar muito simples, vai ficar muito fácil para vocês, tá bom? Então vamos a outras informações sobre o resumo indicativo.
O resumo indicativo ele tem foco no resumo como instrumento para estudo por parte dos alunos e para fichamento, que foi exatamente o que eu falei. Quando você pega um material, ele não pode sair da biblioteca, ou é um material que você está estudando e que você faz um breve resumo para uma consulta posterior, sem a necessidade de ler tudo novamente. Ocasiões em que o aluno deve resumir o conteúdo do material lido para dar conta do estudo desse material, ou seja, quando lhe cabe registrar os eixos de sentido do material lido, de modo a traduzir o domínio desse conteúdo em si mesmo, para uma apresentação em sala de aula, para uma prova, um seminário, situações em que não lhe será dado retomar o texto-fonte. Por exemplo, o professor da disciplina matemática básica, a professora da disciplina de filosofia. Esses professores solicitaram a apresentação de um seminário no encontro presencial. Então, o que você vai fazer? Claro, você vai pegar o material que o professor ou a professora passou, você vai ler e vai retirar dele as principais informações que você precisa apresentar. Pessoal, e aqui uma dica muito valiosa. Por que eu disse que era diferente a leitura, a prática, do resumo indicativo no ensino médio, fundamental e no ensino superior? Porque eu tenho certeza que vocês, no ensino fundamental e no médio, simplesmente copiavam as partes principais, ou aquelas partes que vocês julgavam principais do texto. Eu estou mentindo? Certamente não. Aqui é diferente. No resumo indicativo, você vai ler o material e vai escrever com as suas palavras, o que você entendeu. Esse é o resumo. Você vai escrever o que você entendeu daquele artigo, daquele livro, daquele trabalho que foi passado para você. Então, essa é a diferença básica. Professor, mas eu não posso copiar nada. Dados, você pode copiar, observações, algumas conclusões, os dados, né, quantidade de pessoas trabalhadas, brevemente a metodologia, mas não é uma transcrição. Até porque se você fizer isso, ele vai ficar totalmente sem sentido. E você não vai compreender depois, e não é o objetivo do resumo indicativo. Uma outra possibilidade são ocasiões em que o aluno procede ao fichamento de uma obra ou de parte dessa obra, para dar conta dos eixos de sentido do conteúdo lido, porque não poderá dispor dessa mesma obra no futuro. É o caso de livros tomados como empréstimos, tanto de acervos públicos quanto de acervos particulares, que foi já o exemplo que eu dei para vocês. Vamos supor que você chega na biblioteca do Polo e só tem um livro, e todos os alunos precisam. Então, nesse caso, você vai ter que realizar a leitura e fazer um resumo ali na biblioteca mesmo, para consultar posteriormente em uma apresentação ou na hora que antecede a prova, mas você, claro, vai precisar se utilizar desse resumo indicativo. Agora, o resumo informativo. Vocês já viram o que é o resumo indicativo, agora a gente vai para o resumo informativo. Coloca aí na mente, informativo. Muitos alunos da UAB, eles já têm uma segunda graduação. Estão fazendo, na verdade, uma segunda graduação, né? Já tem a primeira, estão fazendo a segunda. Muitos alunos. E já passaram pela experiência de realizar pesquisas para o TCC. O que acontece? Quando você vai realizar uma pesquisa para um TCC, você precisa estipular um tema, claro. Vamos supor que o tema seja o lúdico no ensino da matemática. Lúdico, né? Ensinar através de jogos. Pois bem, dentro desse tema há várias possibilidades. De repente você vai informar ou vai pesquisar que os jogos, né, os jogos de tabuleiros são muito importantes no ensino da matemática, certo? O que você vai fazer? Você vai pesquisar outros trabalhos que falem sobre os jogos lúdicos.
mas você quer uma parte específica dos jogos. Você quer trabalhar com os jogos de tabuleiro. Será que você vai precisar ler 300 trabalhos de ponta a ponta para saber o que você de fato quer daquele trabalho? De maneira nenhuma. Vamos supor que você pegue uma dissertação que fale sobre jogos lúdicos, mas você não quer todos os jogos lúdicos, você só quer os jogos de tabuleiro. Aí você pega uma dissertação que tem em torno de 200 páginas. Você vai ser obrigado a ler as 200 páginas para saber que aquela dissertação não fala sobre jogos de tabuleiro? De maneira nenhuma. É por isso que todo trabalho acadêmico, como artigo científico, monografia, como dissertação, tese, eles trazem um resumo informativo, ou seja, um breve resumo do que é aquele trabalho, sobre o que ele fala. Então você não vai precisar ler os 300 trabalhos, você não vai precisar simplesmente ler as 200 páginas de uma dissertação. Basta você ler esse resumo que antecede o trabalho. Esse é o resumo informativo. Com foco no resumo para trabalhos acadêmicos, em trabalhos de conclusão de curso, TCC, no caso os artigos, as monografias, as dissertações, as teses, é necessária a posição de um resumo que informe os objetivos, os métodos, os resultados e também as conclusões desses estudos. Por exemplo, esse artigo aqui é um artigo que fala sobre bioeconomia. Vamos supor que eu esteja realizando um trabalho sobre bioeconomia. Eu vou ter que ler todos os trabalhos que falam sobre bioeconomia para saber qual me interessa? De maneira nenhuma. Eu vou pegar essas informações simplesmente no resumo do trabalho. Vejam só. Este artigo busca entender como surgiu a bioeconomia e apresentar diferentes definições para tempo, identificando suas áreas de competência. A bibliografia consultada observa que a biotecnologia e a bioeconomia são, por muitas vezes, relacionadas. Ao longo do artigo são apresentados projetos que mostram como a bioeconomia pode ser posta em prática. Porém, foi observado que alguns desses projetos são utilizados como estratégia de marketing, não estando comprometidos com o real intuito da bioeconomia. Na conclusão, foram apontadas algumas controvérsias com relação à bioeconomia e apresentados projetos que realmente contribuem para um desenvolvimento sustentável. Então perceba que aqui eu obtenho todas as informações que eu preciso, de que eu necessito para saber se aquele trabalho me interessa ou não. E é claro, naquele primeiro artigo vocês viram, professor, eu não posso fazer um resumo de qualquer jeito, preciso colocar os objetivos, a conclusão do trabalho, a metodologia, e aqui também da mesma forma. Você precisa saber como fazer. Eu sempre costumo comparar esse modo de fazer como a de um bolo. Você não bota primeiro o leite, depois leva para o forno, tira o leite, depois bota a massa, bota no forno, depois bota os ovos, aí é que você vai bater. Não. Existe uma maneira de fazer. O leite, os ovos, a massa, você bate e leva ao forno. Aqui é da mesma forma. Você precisa saber qual é a sequência que você precisa levar, ou que você precisa seguir para dar certo o seu trabalho. Nesse caso, são os passos retóricos. Quais são os passos retóricos de um resumo do tipo informativo? Situar a pesquisa, apresentar a pesquisa, descrever a metodologia, sumarizar os resultados, discutir a pesquisa. Então vejam só. Esse aqui, inicialmente, para aqueles alunos que estão fazendo a primeira graduação, é estranho. Mas para aqueles alunos que já possuem uma primeira graduação, isso aqui pode parecer, claro, familiar. Mais uma vez, eu vou utilizar o exemplo do ensino lúdico de matemática. A primeira coisa que eu preciso saber,
eu preciso situar a minha pesquisa. A minha pesquisa já foi feita, né? A minha pesquisa já foi feita, mas agora eu preciso apresentar a minha pesquisa através de um resumo para o público que vai consultar posteriormente. Então vamos lá. Eu preciso situar a minha pesquisa. Como é que eu vou situar a minha pesquisa? Já existem pesquisas anteriores que falam sobre jogos de tabuleiro? Quais foram os autores que trabalharam essa pesquisa? Eu vou apresentar o que a minha pesquisa tem de diferente. O que a minha pesquisa traz de diferente nisso? Das pesquisas anteriores. Ela traz alguma novidade? Então eu vou apresentar a minha pesquisa. Eu vou, posteriormente, dizer como foi que eu fiz a minha pesquisa. Quantas escolas, quantos alunos, quantos livros, ou quais foram os autores principais. Ou seja, eu estou descrevendo a metodologia. Eu vou sumarizar os resultados de que maneira? Eu vou dizer, olha, nas escolas trabalhadas, nós chegamos a um total de tantos alunos que obtiveram êxito depois que passaram a estudar matemática através dos jogos de tabuleiro. Em outra escola, o resultado foi bem menor. Então, você está sumarizando os resultados, você está trazendo um breve resumo daquilo que foi apresentado. E claro, por final, você vai discutir a pesquisa. Você vai apresentar de que maneira a sua pesquisa foi realizada, a que conclusões você chegou, é possível avançar nesse processo de pesquisa? Então, esses são os passos retóricos que vocês precisam saber. Vocês devem estar se perguntando, professor, mas é difícil. Não é difícil. Eu estou deixando para vocês, na plataforma, um material que vocês podem consultar esses passos retóricos aqui sobre o resumo do tipo informativo, tá bom? E vou colocar também esse slide para vocês lá na plataforma, tá bom? Então vocês podem realizar essa consulta. Então vejam só, dentro do movimento 1, você tem situar a pesquisa. O que é situar a pesquisa? É estabelecer interesse profissional num tópico, ou fazer generalizações sobre um tópico, ou citar pesquisas prévias, estender pesquisas prévias, contra-argumentar pesquisas prévias, indicar lacunas prévias. Quando isso acontece? Quando eu pego trabalhos anteriores e vou simplesmente ampliar. Ou simplesmente eu posso citar, fazer generalizações sobre o tópico. Eu vou trabalhar o ensino de tabuleiro nas escolas públicas de tal município. E pronto. Essa é a apresentação, né? A situação do seu trabalho. Por exemplo, este artigo busca entender como surgiu a bioeconomia e apresentar diferentes definições para o termo, identificando suas áreas de competência. Pronto, essa é a situação da pesquisa. Eu estou simplesmente apresentando a minha pesquisa. Movimento retórico 2, 3 e 4. No movimento retórico 2, você vai apresentar a pesquisa, ou seja, indicar as principais características da sua pesquisa ou apresentar os principais objetivos e levantar hipóteses. Então, qual é a hipótese que eu levanto a partir daquela ideia que eu tive de trabalho? Escrever a metodologia e sumarizar os resultados. Vejam só. A bibliografia consultada observa que a biotecnologia e a bioeconomia são por muitas vezes relacionadas. Ao longo do artigo são apresentados projetos que mostram como a bioeconomia pode ser posta em prática. Foi observado que alguns desses projetos são utilizados como estratégia de marketing, não estando comprometidos com o real intuito da bioeconomia. Então vocês percebam aí a apresentação desse trabalho, vocês percebam aí a metodologia que foi apresentada e uma breve sumarização daquilo que foi colocado. Então quando ele diz, olha, a bibliografia consultada observa que a tecnologia, a biotecnologia e a bioeconomia são por muitas vezes relacionados, ou seja, eu estou trazendo alguma informação daquele meu trabalho. Quando eu digo, olha, ao longo do artigo são apresentados projetos que mostram como a bioeconomia pode ser posta em prática. Mais uma vez eu estou trazendo a maneira como esse meu trabalho foi realizado. E finalmente sumarizar. Foi observado que alguns desses projetos são utilizados como estratégia de marketing. Então percebam que não é complicado. Até porque há um limite de palavras que você deve utilizar aqui que a gente vai ver já já. E discutir a pesquisa. Elaborar conclusões ou recomendações futuras. Vejam só, na conclusão, foram apresentadas algumas controvérsias com relação à bioeconomia e apresentados projetos que realmente contribuem para um desenvolvimento sustentável. Então percebam aí
que eu estou trazendo as conclusões do meu trabalho. Não é complicado, mas é uma questão, claro, de prática. À medida que você vai produzindo esse tipo de resumo informativo, você vai se adequando, você vai se adaptando a esse processo de escrita. Como eu disse a vocês, são necessárias algumas observações com relação à produção. E uma dessas observações é a quantidade de palavras que você deve utilizar e você não deve exceder de maneira nenhuma nesse tipo de resumo. Por exemplo, teses, dissertações e outros trabalhos da mesma área, relatórios científicos, por exemplo, você pode fazer entre 150 no mínimo e 500 palavras no máximo. Esse tipo de resumo. Você não pode exceder 500 palavras e não pode fazer com menos de 150. Artigos de periódicos, artigos científicos. Você tem que escrever entre 100 e 250 palavras. E indicações breves, trabalhos de indicações breves, como um relatório, por exemplo. Você tem entre 50 e 100 palavras. Você deve estar se perguntando, professor, como é que eu vou saber a quantidade de palavras? E aí é que entra a informática. Quando você produz um texto, você pode selecionar aquele texto que você produziu, que lá no cantinho da tela você vai ver a quantidade de palavras que você inseriu. Então, o próprio computador te dá essa resposta com relação à quantidade de palavras que você colocou no seu trabalho. E aí você entra naquela breve questão. Ato de resumir, ato de ler. Pessoal, claro, é necessário que vocês leiam, que vocês busquem essas informações para que vocês consigam diferenciar de fato e realizar na prática a diferença entre esses resumos. Vejam só, o ato de resumir textos tem como primeiro comportamento implicado o ato de ler. Então imagina, eu vou fazer um resumo do tipo indicativo, aquele que é simplesmente um resumo que você vai consultar posteriormente. Você vai conseguir fazer um resumo do tipo indicativo sem ler? Certamente não. Você não vai conseguir ler. Ah, tem aquele livro na biblioteca que é único. Ou um amigo meu me emprestou o livro. Será que a todo momento eu vou ficar solicitando esse livro emprestado? Não. Então eu vou simplesmente ler esse material e retirar aquelas partes que me interessam, claro, fazendo da maneira como você entendeu. Essa é uma atitude indispensável no ato de resumir, o qual requer preliminarmente leitura atenta ao texto-fonte integral, de modo a depreender os eixos de sentido, sobre os quais ele se estrutura, especialmente em se tratando de textos científicos. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, mas e o resumo do tipo informativo? Pessoal, no resumo informativo, o texto é de vocês. O texto é de vocês. Vocês produziram uma monografia. O texto é de vocês. Então, vocês sabem, melhor do que ninguém, sobre o processo de escrita daquele texto. E vocês sabem o que vocês devem apresentar para aquelas pessoas que vão procurar o trabalho de vocês. No caso do resumo indicativo, é que é outra coisa. O texto não é de vocês. O texto é de outra pessoa. E vocês vão se utilizar daquela leitura, daquele texto, para fazer o resumo indicativo, para fazer o trabalho de vocês. Estrutura ordinária do resumo. Como se dá a estrutura do gênero resumo? Primeiro, desenvolver o resumo de acordo com as ideias apresentadas em uma ordem hierárquica. Então percebam, vocês precisam fazer a partir da ordem como o trabalho acontece. Vocês podem apresentar inicialmente a conclusão, logo, eu vou colocar aqui a conclusão. Depois é que eu vou colocar a apresentação do trabalho. Não vai fazer sentido. Então você tem que seguir à risca a ordem hierárquica. Apresentação do trabalho, objetivos, metodologia e conclusão. Você precisa seguir essa ordem. Seja ele no resumo informativo, seja ele no resumo indicativo. De que trata o texto? O que o texto pretende demonstrar? Com isso, identifica-se a ideia central e o propósito que norteiam o autor. Descobrir as partes principais em que se estrutura o texto. Esse passo significa a compreensão das ideias, as provas, os exemplos
que servem como explicação, discussão, demonstração da proposição original, ou seja, a ideia principal daquele trabalho. A forma como o autor divide seu texto evidencia as relações de causa e consequência, justaposição ou adição de argumentos, oposição de ideias, complementação de raciocínio, repetição de considerações já feitas, justificação de proposições e digressões, que é o desenvolvimento de ideias até certo ponto alheias ao tema central do trabalho. Outra particularidade é essa aqui. Algumas importantes orientações sobre as características de resumo, para resumos do tipo indicativo. Desconsideramos as duas últimas características: apresentar de forma sucinta o objetivo, o assunto da obra, o texto, o artigo, e ser seletivo. E não é uma mera repetição, uma ideia sintetizada. Resumindo basicamente isso aqui. Quando você pega um trabalho, você não vai copiar tudo aquilo que está no trabalho, porque senão ele deixa de ser um resumo. E outra coisa, você não vai simplesmente copiar da maneira como você vê. Você vai escolher os pontos principais, mas colocar de acordo com o que você entendeu. Esse é o resumo indicativo. E nesse caso, vale mais uma vez a informação. Professor, se o artigo tiver 9 páginas, quantas páginas no mínimo eu preciso fazer? 3. Se tiver 12, eu vou fazer 4. Se tiver 15, eu vou fazer 5. Então percebam que eu preciso de um terço daquele trabalho original, tá bom? Evitar transcrições de frase do original e utilizar as próprias palavras de quem faz o resumo. Quando cita as palavras do autor, você deve colocar entre aspas. Você deve ser seletivo e não simplesmente repetir de forma generalizada tudo o que o autor fala. Empregar uma linguagem clara, objetiva, econômica. Deve-se optar sempre por palavras e expressões curtas. Dar preferência à forma impessoal, ou seja, você não deve colocar eu, e sim utilizar uma terceira pessoa. Deve ser composto de uma sequência corrente de frases concisas, diretas e interligadas. E aqui, pessoal, uma informação muito importante que é crucial para os dois trabalhos. A primeira informação, tá? Em negrito. Ela é fundamental para os dois tipos de resumo. Todos os tipos de resumo, seja ele informativo ou seja ele indicativo, deve ser precedido pela referência bibliográfica daquele texto que você vai trabalhar. Deixa eu só fazer uma correção. Resumo informativo não, resumo indicativo, tá? O resumo indicativo, que é aquele que você lê e depois vai trazer a sua informação, ele deve apresentar obrigatoriamente a referência bibliográfica. Por que o resumo informativo não precisa? O texto é seu, né? Você vai colocar lá simplesmente uma breve informação do trabalho que você desenvolveu, tá bom? Então, desculpa. Então, somente o resumo indicativo é que você vai iniciar com as referências bibliográficas daquele texto que você acabou resumindo. Então, ser precedido de referência bibliográfica. Antes de iniciar o resumo, deve-se identificar o objetivo de estudo por meio de citação bibliográfica, caso o resumo seja independente do texto a ser resumido. E, claro, mais uma vez, chamando a atenção para o fato de que ele deve corresponder a um terço do original. 12, 4, 15, 5 páginas. Então, um terço do original. Algumas outras observações importantes. Em resumos informativos ou qualquer gênero acadêmico, não nos é permitido transcrever de textos, né, autores que sejam marcados como citação. Citações diretas ou indiretas, é necessário tomar muito cuidado. E as referências do autor dentro ou fora da frase. Um breve resumo. O resumo informativo, com foco nos trabalhos acadêmicos, é aquele que traz as informações, um breve informe sobre aquilo que você desenvolveu. E o resumo indicativo,
é aquele em que você utiliza o material, para uma consulta posterior. Aqui estão os passos retóricos que eu expliquei para vocês, aqui do resumo do tipo informativo, aquele que você vai desenvolver, o texto é seu e você vai só explicar como esse texto foi produzido. Deixo a vocês as referências que foram utilizadas na aula de hoje, vou deixar um e-book e vou deixar alguns materiais para que vocês possam utilizar na resolução da atividade, tá bom? Pessoal, pois foi um prazer, espero que vocês tenham compreendido quais são os tipos de resumo, resumo informativo, resumo indicativo e, é claro, a gente vai tirando e respondendo as dúvidas, procurem os tutores para que vocês possam tirar, sanar qualquer dúvida que possa surgir, tá bom? Pois um forte abraço a vocês e um bom processo de estudo. Valeu!